Olá, sou a Cláudia Barrocas, ilustradora científica especializada em arte digital. Gostariam de aprender a desenhar e pintar digitalmente, mas não sabem muito bem por onde começar? Talvez eu possa ajudar. A pintura digital é uma forma de arte como qualquer outra, só que em vez de papel e tintas ou lápis, usam um computador, um software adequado e uma forma de traduzir o movimento da mão em movimento do cursor no monitor. Para isso, precisamos de um aparelho que tenha uma caneta especial sensível à pressão sobre a sua superfície. Pode ser uma mesa digitalizadora tradicional, uma mesa digitalizadora com monitor ou mesmo um tablet. Ao contrário das técnicas tradicionais, a arte digital permite-nos experimentar ideias novas sem medo de falhar e desperdiçar tela, papel ou tintas. É uma técnica versátil, não tem limites, qualquer estilo é possível. Quer prefiram um estilo mais cartoon ou mais realista, ou gostem de paisagens ou de retratos, podem representar aquilo que já não existe ou que nunca existiu. Podem estar a pensar na pintura digital como um novo hobby, uma forma de terapia ou quem sabe um novo negócio, mas por onde começar? Bom, comecem com aquilo que já têm. Se já tiverem um iPad, um tablet PC que tenha a sua própria caneta, vão verificar se esta tem sensibilidade à pressão experimentando um programa gratuito. Se calhar não preciso de comprar mais nada para começar a fazer arte digital hoje mesmo. As mesas digitalizadoras mais básicas custam entre 30 e 40 euros, dependendo do tamanho e da marca. As mesas que têm ecrã incluído permitem desenhar diretamente sobre a imagem, de uma forma muito mais natural, mas por norma são mais caras, dependendo do tamanho, resolução e fidelidade na reprodução de cores. Mas já existem modelos muito razoáveis a partir de 250 euros. Em alternativa, os iPads com a Apple Pencil e os tablets como o Surface Pro já trazem canetas sensíveis à pressão, são mais caros do que uma mesa convencional, muitas vezes também mais caros do que uma mesa com ecrã. Em compensação, servem para outras coisas além de desenhar, porque são computadores completos. Em relação ao software, para começar a experimentar, existem opções gratuitas muito interessantes. Um bom programa é o Adobe Fresco. Está disponível de forma gratuita, é só criar uma conta e fazer download. Só pagam se quiserem pincéis extra. Tem funcionalidades de camadas ou layers semelhantes ao Photoshop, só que é todo ele ajustado ao funcionamento de tablet. Os atalhos de teclado são mínimos, tudo funciona por toques ou cliques e os pincéis são limitados, mas tem algo muito único, são vivos. As aguarelas fluem, os óleos misturam-se e sujam o pincel, as pinceladas têm volume. Outra opção gratuita é o Krita. É um programa muito completo, todas as ferramentas que eu uso diariamente no Photoshop estão lá, têm nomes parecidos, podem estar em sítios diferentes, mas funcionam da mesma maneira. Se tivesse de apontar um defeito, é que é um bocadinho mais lento em algumas funções, nem todos os efeitos especiais já foram implementados e não tem tantos filtros, porque o Photoshop começou como um editor de fotografia, ao passo que o Krita é 100% dedicado ao desenho. Embora seja possível replicar os meus métodos com outros programas, eu vou usar sempre o Photoshop nos meus tutoriais porque é aquele que eu conheço melhor e, ao ser mais popular, é fácil encontrar soluções para todos os problemas que apareçam. Existem vários packs de programas e vários tipos de assinaturas: anuais, anuais pagas mensalmente e mensais. As assinaturas anuais são pagas de uma só vez, não há direito à devolução do dinheiro se desistirem a meio do ano. As assinaturas anuais pagas mensalmente permitem desistir a qualquer momento por um montante equivalente a metade dos meses que restavam até ao fim do ano contratado. Ou seja, se desistirem ainda com 4 meses por pagar, cobram-vos o equivalente a 2 meses pelo cancelamento. As assinaturas mensais são mais caras do que as anuais para o mesmo produto, mas podem desistir a qualquer momento, sem pagar mais nada, por isso são ideais se só precisarem do Photoshop por um mês ou dois. Revejam todas as opções, atenção que nem todos os packs têm todos os planos de pagamento, façam as contas conforme o vosso caso particular e aproveitem o desconto do primeiro ano para novos clientes. Seja como for, quando instalam pela primeira vez tem 7 dias de teste grátis e depois da primeira cobrança tem outros 7 dias para cancelar com direito a reembolso de 100%. Seja qual for a vossa opção, assim que tiverem um hardware e um software prontos a usar, experimentem. Pratiquem caligrafia, tomem notas, façam desenhos simples. Não precisam de conhecer todas as opções e ferramentas no primeiro dia. Concentrem-se em conhecer a caneta que têm na mão e os comandos mais básicos, porque sem agilidade de nada servem as técnicas mais avançadas. Bom trabalho e vemo-nos no próximo tutorial.